Agora na Jovem Pan, Sociedade Digital. Com Carlos Aros e André Miceli. É isso, Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do rádio, da TV e da internet. Você está nos acompanhando pela rede Jovem Pan News no rádio, pela Jovem Pan News na sua TV por assinatura ou pelo Panflix, nosso agregador de conteúdo. E também pode estar nos assistindo pelo canal Jovem Pan News no YouTube. Em multiplataforma, discutindo os impactos da tecnologia no nosso cotidiano. No programa de hoje, vamos falar sobre uma potencial crise no mundo tech. Por que as startups estão desacelerando investimentos, revendo planejamentos, promovendo demissões? O que está acontecendo com alguns setores? E não são só startups, empresas pequenas, mas grandes corporações revendo os planos. Tem também uma discussão sobre os influenciadores. Duas perspectivas: a dificuldade daqueles que estão começando e o contexto chinês, a censura na China. Mas eu começo o nosso papo cumprimentando meu parceiro André Miceli, hoje na nossa ponte aérea, ele direto do Rio de Janeiro, para a gente falar sobre essa história, crise no mundo tech. Fala, André, tudo bem, velhinho? Tudo bem, meu amigo, a conexão está em dia. Fora a conexão, tem crise de influenciador, crise de startup, de empresa grande. Dá para a gente falar de problema aqui, de toda sorte. Vamos falar também das soluções para essa história toda. É isso, e é engraçado, né, a gente discutir agora a crise no mundo tech, depois de passar pelo menos uns 2 anos e meio, 3, comemorando o recorde de unicórnios, de investimentos. O mercado de venture capital nunca gastou tanto, nunca investiu tanto quanto vem acontecendo agora, e daí a gente vai discutir a revisão de planejamento. E tudo isso não começa por ele, mas chamou a atenção, e você trouxe isso aqui no programa da semana passada, quando um cara que mantém ritmo de investimento acelerado, como o Mark Zuckerberg, não ele em si, mas a Meta, a organização que ele comanda, que detém Facebook, Instagram, WhatsApp e outras empresas, faz projeções e indica que uma tempestade se avizinha. E isso somado a um movimento, ou a vários movimentos que a gente tem observado no setor, de startups que estão diminuindo o tamanho das operações. E a gente vai dizer, mas já não são empresas pequenas? Elas são. Comparativamente a outras organizações, são empresas de um porte menor, mas que fizeram investimentos porque receberam aportes e contrataram mais gente. Foi um setor aí que abriu muita vaga, abriu muito posto e tinha até então muitas vagas abertas. Mas agora a gente tem visto aqui no Brasil algumas empresas que têm uma representatividade importante fechando vagas e revendo o planejamento. No caso de investimentos, projetos que estavam em andamento, e alguma coisa está acontecendo. E aí a pergunta que a gente faz é essa que está aqui na nossa tela para quem está nos assistindo, que é por que essa desaceleração está acontecendo? E mais do que isso, dá para dizer que esse cenário todo que a gente vê, André, ele impacta o ambiente de inovação, ou seja, do ponto de vista tecnológico, a gente vai diminuir a velocidade com que as coisas estão acontecendo? Essa é a tua aposta ou não? De certa maneira, dá para dizer isso sim, Aros, dado que as startups acabam sendo um laboratório muito importante de todo o mercado. Parte do processo de inovação das grandes empresas acaba acontecendo através do que se chama de Open Innovation, esse modelo de inovação aberta, no qual as grandes empresas recorrem a essas startups para testar hipóteses de modelos de negócio, de novos produtos, de contratos, enfim, de toda sorte de alterações no seu processo de operação, acaba sendo um pouco sacrificado quando a gente tem menos startups disponíveis. Para a gente entender exatamente o que está acontecendo, é importante dar um zoom out, Carlos Aros. A gente tem que olhar um pouquinho para fora do mercado de tecnologia e olhar as condições macroeconômicas. O mundo imprimiu muito dinheiro, praticamente todos os países passaram por decisões parecidas naquele momento de Covid, e aí com essa impressão de dinheiro, a gente teve uma pressão inflacionária muito grande
E agora, para segurar esse movimento de inflação, os governos estão aumentando as taxas de juros. O que é uma startup, Aros? Uma empresa que opera em condições de extrema incerteza. Boa parte dessas empresas acaba recorrendo a capital externo para financiar a sua operação em grande parte do tempo, pelo menos ali naqueles anos iniciais até provar a sua tese, até começar a fazer grana de verdade, deixar dinheiro em caixa, fazer a roda girar de verdade. A gente tem aquelas séries de captação. E essas séries de captação vão ficando associadas à capacidade daquela startup retornar para o investidor um volume financeiro que justifique o risco que ele está tomando. Ora, se o mercado aumenta a taxa de juros, o investidor tem uma decisão para tomar. Ele pode ter um retorno sobre o investimento que já é mais ou menos garantido nos títulos que o governo emite, em movimentos muito mais conservadores do ponto de vista de investimento. Ele não precisa se expor aos riscos que as startups acabam oferecendo. A gente sabe que as startups, inevitavelmente, têm ali uma taxa de mortalidade muito mais alta. Os investidores também sabem disso e, portanto, exigem um retorno muito maior. Se essa fonte começa a secar, a gente começa a ver esse mercado sendo drenado. Tem menos dinheiro para investir em capital de risco e aí começa essa onda de demissões. Eu não acho que é uma bolha, mas o mercado vai ser muito mais criterioso para distribuir dinheiro para essas empresas que oferecem naturalmente um risco maior do que os investimentos mais conservadores e mais tradicionais. Eu quero só fazer um ponto aqui, dizendo que o André começou a descrever as startups e etc. E aí eu quero fazer a recomendação de um livro de autoria do próprio André, inclusive, junto com o Daniel Salvador, que descreve essa jornada das startups. Entender a jornada das startups nos ajuda a entender isso que a gente está vivendo hoje e tudo o que aconteceu ao longo principalmente desses últimos 2 ou 3 anos, em que elas foram preponderantes para várias transformações que a gente acompanhou e para mudanças em comportamentos do consumo e outros padrões. Chama Startups nos Mares dos Dragões. Faço a recomendação porque ajuda a entender por que esses caras vivem em um mundo de incerteza e porque é justamente essa incerteza que gera esse estado de coisas que a gente consegue vislumbrar hoje. De alguma maneira, entender essa jornada explica muito do que a gente vê hoje e do porquê que essas empresas são afetadas de uma maneira diferente. Então, acho que essa é uma dica importante aqui como referência para quem quer conhecer mais e melhor. Sobre essa história de usar o dinheiro com mais critério, a gente pode lembrar, André, de alguma forma, do que aconteceu em outras crises. Não que nós estejamos, pelo menos não é o que se confirma agora, vivendo crises parecidas como a de 2008, por exemplo, ou períodos anteriores, mas há uma crise de alguma maneira, e os economistas todos concordam que é um período diferente, no mínimo, que precisa ser observado, e há soluções, há propostas de encaminhamento. Se elas são certas ou não, aí, evidentemente, a gente vai descobrir no caminho. Mas o ponto é que, de alguma maneira, há um risco e há um temor de que estejamos passando por essas crises, estejamos repetindo algumas dessas crises, e que agora o objeto seja outro. Seja justamente esse monstro enorme que se criou, e essa estrutura gigantesca que se criou com esses aportes e valores incríveis sem que um resultado efetivo tivesse aparecido. A gente sempre brinca que o empreendedor, de alguma maneira, acaba brincando, entre aspas, uma brincadeira séria, mas com o dinheiro de outro, né? Ele está apostando, está testando, está errando, está acertando com o dinheiro de alguém que investiu. E esses investidores, de repente, de um período para cá, e a gente está falando de um passado bem recente, estamos falando do meio do semestre para cá, eles fecharam essa torneira. E esse é sinal de alguma coisa. Não só de que aqueles que têm o investimento, que têm o capital na mão, vão tratar esse dinheiro de forma diferente, porque sabem que próximas rodadas de investimento não vão efetivamente atrair o mesmo volume que atraíram talvez no ano passado ou no ano anterior, mas porque sabem que agora esses que estão investindo estão direcionando esforços para outros lugares, estão olhando para outras coisas.
A gente teve algumas questões envolvendo SoftBank e outros grandes players que indicaram um pouco isso, né? Em um dado momento abriram a carteira com tanta facilidade, e aí, óbvio, as empresas também, eu falei isso na semana passada aqui no Sociedade, a sensação que eu tenho, André, é que se criou uma percepção de que tudo aquilo que a gente viveu no começo da pandemia, em que as startups tiveram a maleabilidade para responder e surfaram numa onda de oportunidade, se manteria por muito mais tempo. E alguns setores estão experimentando essa mudança de forma muito drástica. É só a gente ver o que aconteceu com empresas de logística e as plataformas de e-commerce, esses deliveries, né, que explodiram. Boa parte deles começou a perceber uma redução de demanda, porque o consumo voltou a acontecer por outros caminhos. Se a gente olhar os relatórios que foram divulgados agora pelas associações de shopping, por exemplo, os números nunca foram tão bons. Por quê? Porque as pessoas ficaram presas e agora elas resolveram voltar a consumir fisicamente. E isso leva a um outro cenário, em que aqueles que conseguiram entender que essas duas realidades, a física e a digital, vão conviver em harmonia, ou pelo menos é o que se propõe, é o caminho. E os que estão preparados para isso vão se beneficiar. Aqueles que ainda apostam só em um ou no outro, estão ainda percebendo como a coisa vai caminhar. Então, alguns padrões que impulsionaram o movimento crescente das startups estão sendo alterados. A grande pergunta é, eles estão sendo alterados só porque estamos vivenciando esse cenário que você descreveu, global, de um impacto econômico severo, ou porque esses padrões todos que se criaram, eles estavam dentro de um contexto específico e agora a tendência é que as pessoas voltem, pelo menos em parte, aquilo que era, ou seja, vai haver uma redução dessa demanda. São alguns dos aprendizados que vão surgir, que estão surgindo, sem dúvida nenhuma. Agora, a questão é, André, no caso, não vamos nem entrar no mérito de Facebook, Google, essas empresas estão num outro patamar, né? A própria Amazon e tudo mais, Apple e Samsung e outras fabricantes prejudicadas por causa da crise de semicondutores também foi um fator importante. Mas olhando as startups, elas, de alguma maneira, justamente por esse cenário que você descreveu aqui na sua fala, e que está no livro, ou seja, por serem mais suscetíveis a essas incertezas todas, pode ser que algumas coisas bem interessantes que a gente viu nascer nesse período recente acabem não por desaparecer completamente, mas acabem sendo absorvidas por um sistema mais bem estruturado. As grandes corporações agora vão sair comprando. E essa era a oportunidade que faltava. As startups ficaram mais baratas agora porque estão mais frágeis. Isso, de alguma maneira, também muda essa equação, né, André? Muda essa equação. De alguma maneira, isso também fomenta esse cenário de Open Innovation que eu descrevi, porque as teses mais bem-sucedidas vão estar mais facilmente disponíveis para esses processos de M&A, de fusões e aquisições, e elas certamente vão ser alvos de empresas maiores. Por outro lado, Aros, aquelas empresas que eram startups ainda naquele processo, aquele modelo mais rudimentar, que se provaram empresas com operações que faziam sentido naquele momento de pandemia e souberam se adaptar à medida que o mercado foi se reestruturando e conseguiram entregar uma experiência para o cliente de forma adaptada. A gente fala muito sobre esse processo de experiência do cliente aqui no Sociedade Digital. Essas empresas que têm conseguido adaptar a experiência que entregam para os seus clientes a esses novos momentos, aquelas que foram criadas antes da pandemia, que souberam se adaptar para o momento pandêmico, aquele momento onde estávamos todos fechados, e agora essas empresas que conseguem entender que o mundo não é só aberto ou só fechado, mas que ele é híbrido e que as fronteiras entre o físico e o digital são cada vez mais tênues, essas empresas vão conseguir alavancar as suas operações, talvez sozinhas, talvez comprando outras startups menores, e o mundo vai se ajustando. O capitalismo é pródigo em refrigerar e oxigenar a si mesmo. Então a gente vai ver empresas que se autodestroem, né? A gente tem visto e falado sobre
as empresas inovadoras, e há poucos programas falando sobre os Innovative Workplaces, e entre eles estava a Nestlé, uma empresa centenária que certamente não ganha dinheiro hoje como ganhava 100 anos atrás. Essas empresas que conseguem ser as empresas que causam disrupção nos seus próprios mercados, elas sobrevivem. Senão, elas morrem em função de startups, de outras empresas que conseguem perceber esses movimentos. O que eu acho que fica como lição desses momentos mais difíceis, mais turbulentos, como foi 2008, que você descreveu, como foi a virada ali no início dos anos 2000, onde a gente teve, sim, ali uma bolha mesmo, onde as empresas estavam absolutamente sobreprecificadas, esses momentos são importantes para a gente amadurecer. Muita gente vai quebrar, muitas fusões vão acontecer, alguns ajustes vão acontecer também. A gente estava vendo ali, assistindo um movimento de inflação na mão de obra, de desenvolvimento de aplicações, e agora a gente deve ver um pequeno ajuste. Isso tende a ser benéfico para o mercado no médio prazo. Bom, e a gente precisa agora aguardar o compasso dessas próximas semanas para a gente entender de alguma maneira o que se confirma de todas essas projeções que estão sendo feitas, o que já mudou em função de uma dinâmica importante do mercado. A gente não pode esquecer, eu não sei se me escapou se você mencionou ou não, mas a gente não trouxe aqui um outro elemento. Estamos com uma guerra acontecendo. Então tem esse outro elemento que acaba, aquela velha história, a cereja do sundae. Então a gente tem aí vários elementos problemáticos. Então as coisas estão dinâmicas. O que a gente precisa entender é como tudo caminhará até o fim do ano. E aí, a partir disso, a gente começa a entender também essas projeções para 23, 24 e os ciclos todos que virão. O que a gente sabe, de alguma maneira, é que aqueles que conseguem, e aí isso a gente não sabe porque tem bola de cristal, mas é porque a lógica nos faz acreditar nisso, é que aqueles que conseguem estar mais preparados para esse período de crise, sustentando investimentos em áreas críticas, e aí, de novo, tecnologia é um elemento crítico dentro de uma organização, ou seja, aqueles que conseguem, independentemente do setor, manter o ritmo de investimento, manter o negócio rodando e atravessam essa crise, eles saem mais fortes. E aí o mais legal de tudo, pelo menos para nós que analisamos esse contexto, é identificar aqueles que tiveram essa resiliência, que conseguiram atravessar e responder a essa dinâmica de crise e chegaram lá. Estes definirão como será o futuro. Os que ficaram para trás viraram história. É basicamente isso que a gente vai assistir daqui para frente. É uma grande obviedade, mas é a única verdade possível aqui nesse caso. Ô André Miceli, vamos falar sobre os influenciadores. Você que é um ávido TikToker, um cara que tá lá nas dancinhas, nas trends do TikTok, a cara dele de quem adora o TikTok, sabe da dificuldade que é um criador de conteúdo que está se lançando agora para o mundo das plataformas digitais crescer, ganhar espaço. Tem um nome disso quando a gente está falando sobre alguns determinados grupos, quando a gente está falando sobre moderação de conteúdo e todos esses problemas que já existem. É o bendito do bias. E ele está presente nos algoritmos. A guerra agora é contra os algoritmos, é isso? Carlos, de certa maneira, sim. Como você mencionou, eu sou um ávido dançarino do TikTok, mentira, mas a gente discute muito essa questão do TikTok, do Twitter, falamos muito sobre esse assunto quando o Elon Musk estava ali na iminência de comprar o Twitter, e a gente fala sobre Instagram, Facebook, todas essas redes sociais que têm o seu algoritmo ou uma caixa preta, tem no seu algoritmo uma caixa preta. A gente não consegue entender muito bem como esses algoritmos funcionam, mas aqueles produtores de conteúdo que de alguma maneira se destacam nesse processo de produção e que são privilegiados por essa produção de conteúdo, eles conseguem ganhar muito dinheiro. O problema, Aros, é
que esse viés, esse bias, como você falou, ele não fica claro. Então a gente não sabe exatamente o que faz um algoritmo de cada rede social privilegiar um produtor de conteúdo em detrimento de outro. De alguma forma, sim, é uma guerra por atenção. Essa é a principal moeda dos nossos tempos e, de alguma maneira, essa atenção iguala marcas e pessoas. Estamos todos disputando a atenção. A sociedade digital disputa a atenção com um menino que fala sobre um mesmo assunto, que fala sobre tecnologia, com uma pessoa que de alguma maneira, traz esse conteúdo num podcast e, de alguma forma, estamos todos ali lutando pela audiência. A gente precisa entender como o algoritmo funciona para se adequar a esse algoritmo e, a partir daí, produzir o conteúdo de maneira que vai fazer com que esse algoritmo distribua o programa para a maior quantidade de gente possível. Essa é a questão, Aros. A gente precisa entender e decifrar o bias, dado que ele não está documentado em nenhum lugar. E aí, para fazer a conexão com o tópico da China, o que tem acontecido, óbvio, são tipos de censura, vamos colocar dessa maneira, bem diferentes, né? A chinesa, ela está institucionalizada por meio de ações de governo, ou seja, o governo chinês estabelecendo limites para o que é dito pelos influenciadores em lives, tirando grandes influenciadores do ar. A gente tem o live commerce muito forte na China e esses caras estão sendo censurados. Do outro lado, a dificuldade que se tem nesse contexto do alcance para alguns influenciadores também esbarra na moderação de conteúdo. O que é isso? Significa que algumas tags, algumas palavras, alguns tipos de assunto, alguns temas tratados por esses influenciadores e até o direcionamento deles, eventualmente político, acaba por ser podado, limitado em função dessas normas que a rede social cria. Ou seja, eu não posso tratar de um determinado tema, o meu alcance cairá porque a rede social entende que aquele é um tema sensível e que não deve ser propagado, que não deve ter alcance, que não deve ser visualizado por um número grande de pessoas. Então, no limite, a gente está falando também de censura, diferente do que acontece com o governo chinês, mas a plataforma se sentindo no direito de escolher o que pode ser dito, que temas devem ser tratados ou não. E aí é nesse momento em que entra aquela confusão. A gente já discutiu isso aqui também, mas é um dos assuntos mais pertinentes, em que entra aquela confusão entre a limitação de um tema e de um debate amplo e o cerceamento do direito de tratar um determinado assunto. Porque opinar sobre um assunto é diferente de incitar, de cometer um crime ao dizer algo. Eu não estou cometendo um crime se eu dizer que eu não gosto de sorvete de chocolate, por exemplo, é a minha opinião. Mas se a rede social entender que tratar o tema sorvete de chocolate é ruim, sob qualquer perspectiva, elogiando ou criticando, ela pode diminuir o alcance. E ela faz isso com base no quê? No algoritmo. São regras que não estão escritas, boa parte delas não está escrita. E aí é que mora o grande problema. Alguns grupos têm sido frequentemente limitados, têm o seu alcance limitado. E aí a gente está falando de qualquer espectro. Não estou falando do cara de direita, não estou falando do cara de esquerda, não estou falando do cara de centro. Não estou falando do cara que gosta de sorvete de baunilha ou do que gosta de sorvete de chocolate. E isso acontece. E é um problema, porque a gente esbarra naquela história que eu já comentei aqui também. Quem vigia o vigilante? Porque alguém definiu que a plataforma é a moderadora e ela pode escolher o que quer que você vai dizer e onde, como e tudo mais. Mas quem está acima dela para dizer que não pode? Porque ela é uma empresa privada. E você está sujeito às regras do jogo estipuladas por ela. E aí a gente entra nessa confusão dessas limitações. E isso é extremamente problemático. De modo que esses grupos que têm identificado isso têm se manifestado. Do outro lado, o silêncio das plataformas. E a gente não está falando de uma única plataforma, a gente está falando indistintamente de todas elas. Em grau maior, em grau menor, com temas X, Y e Z, mas todas atuam da mesma maneira. E isso é complicado. Seja porque são temas sensíveis, e aí há alguns tópicos sobre os quais não há conversa. Por exemplo, tratar de abusos com imagens violentas ou conteúdos que incitam qualquer tipo de crime. Não há conversa sobre isso, porque está posto. É crime, não é a rede social que diz isso, é a legislação.
Agora, há outros em que há um grau maior de subjetividade e que eles podem esbarrar em diferentes temas. E aí a gente colocou tudo embaixo do mesmo guarda-chuva. É fake news, é desinformação, é isso, é aquilo. E aí quando a gente coloca coisas diferentes no mesmo balaio e chacoalha o cesto, fica difícil a gente separar o que é o quê. Então, a gente caminha nesse ponto. Sobre a China, para a gente fechar, o que tem acontecido, André Miceli? O governo chinês está preocupado que alguns influenciadores estejam pisando fora da faixa. E aí, para fazer isso de uma maneira legítima, eles estão mudando as regras do jogo, tentando atualizar normas que no limite vão impactar, inclusive, as plataformas. Na China, as plataformas encontraram o vigilante que as vigia, não do jeito certo. Pois é. Aquele movimento que você acabou de descrever, que é bastante cruel, que é o chamado shadow banning, a pessoa é banida nas sombras, você não sabe muito bem se você não tem o seu conteúdo exposto porque ele é ruim, porque de fato ninguém se interessou por ele, há uma medição feita pelo algoritmo do interesse que aquele seu conteúdo desperta, e se o algoritmo entender que aquele conteúdo de fato não desperta interesse das pessoas, ele vai diminuindo o alcance dele paulatinamente, até que ele vai morrendo. Ou se esse conteúdo não está aparecendo para as outras pessoas, porque de alguma forma ele fere aquilo que a rede social, o produtor desse algoritmo entende que não é interessante. Esse banimento que é feito nas sombras é diferente do que acontece na China. A China, como a gente sabe, tem diversos problemas em relação à liberdade. A gente já tem assistido nos últimos tempos o governo chinês olhando muito de perto os grupos que estão codificando softwares open source. Então, aqueles produtos de código aberto estão sendo observados bastante de perto pelo governo chinês, e agora o governo está olhando também os influenciadores digitais, porque o governo entende que esses influenciadores podem ser maus exemplos, podem levar mensagens para a população que estão desalinhadas com aquilo que o partido, que o governo entende que é o que deve ser transmitido. E aí está ali influenciando diretamente as redes sociais. A gente sabe que todos os grandes sites, os grandes produtos que a gente tem no Ocidente possuem uma versão na China, assim como a gente tem um mecanismo de busca aqui no Ocidente, eles têm um outro mecanismo de busca lá, uma rede social, uma grande rede social aqui, eles têm uma outra grande rede social lá, um meio de pagamento aqui, outro lá, e assim vai, traçando paralelos numa quase rede, uma rede paralela também, que cria um instrumento de navegação específico para eles, e nesse instrumento de navegação há sim a vigilância total do governo chinês e a influência do governo chinês e, consequentemente, do Partido Comunista. O que está acontecendo lá tem muito a ver com isso, e o governo está influenciando nas pessoas que estão levando suas mensagens e ganhando uma abrangência muito grande na hora de entregar as suas mensagens para a população. E aí, de novo, fica claro, e é importante ressaltar isso, que qualquer tipo de censura é péssimo, seja aquela praticada de maneira objetiva, como o governo chinês faz, e os casos estão aí sobre a mesa, ou essa indireta por meio de algoritmos, limitando o alcance de influenciadores de vários espectros em função de temas que eles acabam adotando. André Miceli, o relógio é cruel e, portanto, encerramos o Sociedade Digital, mas na semana que vem tem mais, meu amigo. Semana que vem tem mais. Isso não é um shadow banning, Carlos Aros. A gente tem que ir embora de verdade e, infelizmente, o nosso programa acabou, mas semana que vem tem mais. Um abraço para você e para todo mundo que nos ouve e vê. É isso, Sociedade Digital fica por aqui. Você que chegou pela metade não tem problema, é só acessar o Panflix ou o canal Jovem Pan News no YouTube e acompanhar este e os programas anteriores. A gente está sempre aqui discutindo os impactos da tecnologia no nosso cotidiano. Um grande abraço, tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.